E aí, Tati, beleza? Como é que estão as coisas por aí? Oi, tudo bom, Fernando? Tudo tranquilo, tudo sossegado. E por aí, Vanessa, como é que tá? Como é que tem passado a semana? Tudo bem, sempre resguardando a quarentena, né? Hoje a gente vai falar do tema bem propício, eu acho, para esse momento, né? Que é sobre a morte. Vamos começar então com você, Tati? Vamos sim. Eu gostaria de começar falando sobre a variedade de questões que esse tema levanta para a nossa área, né? Toda vez que a gente vai falar de morte, a gente pensa em fazer uma análise ou conceituar a morte ou estabelecer um critério e aí começam a aparecer uma gama de outras questões, de uns outros problemas que, infelizmente, nós não temos solução para eles, mas alguns filósofos oferecem alguns pensamentos que são interessantes para ajudar a gente a lidar com isso e entender isso, né? Uma dessas questões que aparecem é o próprio significado da vida, né? Será que o fato da experiência consciente ter fim faz com que a vida perca o sentido ou será que faz com que a gente dê mais significado e mais valor para ela? Esse é um dos temas principais, né? Uma outra maneira de abordar é tentando definir o que é a morte. A gente tem a definição do Platão. O Platão, a morte significa a separação da alma e do corpo. Só que essa definição não é aceita pelos materialistas, que acreditam que tudo é material ou não acreditam na existência de uma alma, né? Eles têm um tipo de objeção mais ou menos assim. Se os animais e as plantas não tiverem alma, como eles podem morrer? No caso do Platão, ele vai atribuir uma alma mais rudimentar para as plantas e um pouco menos rudimentar para os animais, né? Vai ter que fazer isso. Uma outra definição que aparece é a morte como o cessar da vida, como a interrupção da vida. Essa definição ela é super problemática porque ela envolve problemas relacionados à medicina e é claro que eu não estou confortável para falar sobre isso. A gente precisaria de um médico que seria interessantíssimo, né? Se a morte é a cessação da vida, olha o tipo de problema que pode aparecer. Seres que estão em hibernação, por exemplo. Eles não têm sinais vitais, mas eles não estão mortos. Estado de hibernação, em dormência, né? O cérebro, na questão do ser humano também. Qual é o marco legal do direito para dizer que uma pessoa está morta ou está viva, né? Que é o que o pessoal da saúde, que trabalha com saúde, vai ter que usar para se respaldar. O que é a interrupção da vida? É quando cessa as ondas cerebrais, né? Os impulsos cerebrais do cérebro, é quando cessa o batimento cardíaco, é quando cessa a respiração. A gente tem um monte de coisa interessante para falar sobre isso, mas isso aí já não está tanto no campo da filosofia, eu não tenho conhecimento para isso, né? Não é o meu lugar de fato. Tem outras pessoas que dizem que a morte é uma coisa muito misteriosa e que a gente não tem como saber o que ela é. Por isso, a gente nem deveria tentar falar sobre ela. Mas nós que somos filósofos sabemos que dizer que uma coisa é misteriosa não vai nos impedir de tentar pensar sobre ela, de maneira nenhuma, né? O Sr. Han fala que é muito bom falar da morte porque você pode falar qualquer coisa. Você pode falar, ninguém sabe, mas não é isso que vai impedir a gente de falar, né? De Não é jeito isso. nenhum. Pode ser que a gente esteja errado, mas isso não vai impedir, né? A gente tem um monte de conceito do que é o conhecimento. Super misterioso também, né? E mesmo assim a gente fala e pensa. Outra definição diz que a morte é um grande mal. Essa definição ela está mais ligada aos materialistas, que acreditam que não existe nenhum tipo de vida após a morte, né? Porque eles vão dizer que a morte ela é ruim porque ela vai impedir que as pessoas usufruam, aproveitem sensações prazerosas que só a vida pode proporcionar. Ou seja, para elas acabou, elas não podem mais se divertir, não podem mais ver a família, não podem ter sensações boas, né? Essa é a visão particular do Epicuro. Né? Essa também tem objeções. A visão material da morte também tem objeção, porque se a gente for só um corpo, quer dizer que quando a gente morre, o nosso cadáver continua sendo a gente? É mais ou menos esse tipo de objeção que é levantado para os materialistas, né?
Então, a gente continua existindo como um cadáver? Por quanto tempo a gente continua existindo lá no cemitério enterrado vivo? O negócio fica bem mórbido aqui, bem mais mórbido do que deveria, né? Dessas definições que eu dei, eu vou prestar atenção em duas, que eu acho que são as mais interessantes do nosso ponto de vista. Eu vou falar sobre o Platão, que diz que existe um corpo e uma alma e que a morte é a separação dos dois. E eu vou falar do Epicuro, que diz que a morte, ela praticamente não existe para quem está vivo, né? Então, eu vou começar falando de um livro do Platão chamado Fédon, que é um diálogo intermediário do Platão. O que significa dizer que é um diálogo intermediário do Platão? Para quem aceita essa separação, né, de jovem Platão, Platão intermediário e Platão da maturidade, sabe que o Platão intermediário já não é o Sócrates falando, é o Platão colocando palavras na boca do Sócrates. Então, eu vou ter coisas como a teoria das ideias, eu vou ter esse tipo de coisa. O Fédon, ele acontece quando o Sócrates já foi condenado à morte e ele está esperando o soldado trazer o cálice de cicuta. Ele está lá acorrentado, está na véspera de ser executado e ele está com alguns amigos, né? E o Fédon é um cara desses que estava lá descrevendo para outro como foram, né? O Fédon descrevendo para um cara chamado Ecrates, como foi o último momento de vida de Sócrates? O que ele fez? O que ele falou? E aí, o que foi que Sócrates falou? Ou que Platão disse pela boca de Sócrates, já que a gente está falando de um diálogo intermediário? Ele diz que a vida é meio que um composto da alma e do corpo. É as duas coisas. E que a morte é nada mais do que a separação dos dois. Os pitagóricos, eles acreditam que depois que você morre, a sua alma vai reencarnar em algumas outras coisas. Você pode reencarnar em outra pessoa, em um animal, em um mineral, em alguma outra coisa que você vai estar reencarnado. O Sócrates, né, e o Platão, ele vai mais ou menos por essa onda. Ele diz que é preciso que haja uma reflexão sobre a alma para avaliar se ela é imortal e se ela transmigra para algo, se é para um animal ou será que ela vai para o plano divino, ficar junto das divindades, das ideias platônicas, né? E aí ele fala que a vida do filósofo é uma preparação para a morte. E aí a gente tem uma reflexão sobre o sentido da vida e da morte. Quem somos nós, né? Nós somos nosso corpo, nós somos na nossa alma. E aí ele dá 3 argumentos, o Sócrates, para defender a imortalidade da alma. O primeiro, o argumento que a gente chama de contrários. Ele fala que o ser é devir, a natureza é devir. Tudo está se transformando o tempo inteiro. Então, a vida, ela gera morte. Todo ser vivo vai morrer. E a morte, ela vai gerar a vida. Como a vida, a alma não faz parte da natureza, porque ela é como se fosse de uma essência, ela é algo superior, ela é da mesma natureza que o número, que a ideia. Ela permanece. Então, a vida gera morte, a morte gera vida, mas alguma coisa tem que permanecer, e essa coisa é a alma. É mais ou menos isso que esse argumento dos contrários fala. Tem o da recordação, que diz que há conhecimentos em nós que reproduzem, que a gente reproduz sem ser contado. É aquela coisa da recordação do Platão, reminiscência, que a gente se lembra do que a gente contemplou no mundo das ideias. Então, esse é um argumento. A gente consegue saber de algumas coisas mesmo sem nunca ter tido contato com elas. E o terceiro argumento é da alma não sendo um composto. A alma não é um composto, ela é algo simples, então ela só não se dissolve. Ela é similar às formas e às entidades matemáticas. Então, o Sócrates fala uma coisa muito interessante sobre a alma. Ele diz que a morte é uma coisa como uma segunda navegação. O que quer dizer ser uma segunda navegação? Segunda navegação é mais ou menos assim. O cara tá num barco à vela. E aí ele muda o modo de se movimentar. Não é mais a vela, é a remo. Então, a gente passa de um lugar e vai para o outro. Então, a morte é uma segunda navegação. Já que a alma é imortal, ela vai contemplar as coisas, vai existir de uma maneira diferente, né? E aí ele dá o argumento que a gente chama de argumento ontológico, é o argumento final. Ele fala que a alma
ela é definida pelo seu próprio conceito. Ela é vida e ela não pode ser morte. Então, ela deve se unir ao divino ou encarnar em algum outro corpo. Ela é o predicado da vida, e como ela é um predicado, ela não pode conter o seu contrário, que é a morte. Então, vem o carrasco com o veneno, o Sócrates cobre a cabeça dele, toma o veneno, né? Toma o cálice de cicuta, cobre a cabeça, fica lá deitadinho, aí daqui a pouco ele pega e levanta e pede para alguém, eu esqueci para quem, mas ele pede para alguém sacrificar um galo ao deus Asclépio, porque ele ficou devendo para o deus Asclépio. O deus Asclépio é o deus da medicina, e daí ele vai e morre, acabou. O deus Asclépio é o deus da cura e o deus da medicina. Aí, isso é o final. O que ele quer dizer com isso? Que Asclépio está curando ele da própria existência? Porque o Sócrates teve chance de fugir, de sobreviver a isso. Então, o que o Asclépio está curando ele do quê? Da existência? Ou é um ato de piedade? Porque ele foi acusado de desrespeitar os deuses, né, da cidade. Ou será que ele está pedindo para o Asclépio um último ato de desespero para ele ficar vivo? Eu acho menos provável essa versão. Essa, então, é a defesa que o Platão faz da imortalidade da alma. Agora, eu queria que a gente olhasse bem rapidamente. Eu prometo que eu não vou durar. Eu já falei quanto tempo? Nem sei, tá ótimo. Vai mandando, tá muito bom, Tati. Vai. Eu queria que a gente olhasse o que o Sócrates fala no final da Apologia de Sócrates, que aqui é Sócrates. Aqui é Sócrates mesmo, né? Quem estuda sabe que aqui o Platão é bem mais fiel ao que deve ter acontecido, assim, o que ele deve ter ouvido quando Sócrates fez a defesa dele. O Sócrates, ele define a morte como um bem. Olha só, a morte é um bem para alguém como ele, por conta da velhice, por conta de que se ele morresse, ele não ia precisar, ele tinha 70 anos, né? Ele não ia precisar enfrentar os problemas da senilidade e tal, da velhice. E ele fala que ela é um enigma e só um tolo ia ficar perdendo tempo com medo de uma coisa que ele não sabe o que é. Então, ele não ia ter medo da morte. Isso é na Apologia. A Apologia de Sócrates, para quem não conhece, é um discurso que Sócrates faz é um discurso de defesa perante os juízes que vão condená-lo à morte. Spoiler. Vai ser condenado à morte, que eu já falei no outro livro, né? Não existe spoiler para os clássicos, né? Não. Alguns anos já que esse texto foi escrito, né, gente? Então, olha só. Ele fala que a morte é um bem e que ele, como é um enigma, como ele não sabe o que é, ele não vai temer. Mas ele dá duas possibilidades. Uma é que a morte, olha que interessante isso, é um sono sem sonhos, e aí um sono sem sonho não é ruim. Inclusive ele fala, não sei se é muito depression dizer isso, mas ele diz assim, tá lá no texto, né? Ele diz assim, que se ele pudesse comparar uma noite que ele teve sem sonhos com todos os dias e todas as noites com sonhos que ele teve durante a vida dele, com certeza uma noite sem sonho foi bem melhor. Uma noite em que se dorme a noite toda, em que parece que você para de existir por um momento. Uhum. E ele fala, então, que a morte é isso. Ou ele você para de existir... Fala isso. Nossa, fala isso. Bem... Lá no... O Schopenhauer também vai falar, quando fala da morte, que ela é como se fosse um sono profundo, que você não tem... Você não tá sentindo nada, é aquele momento que você descansa... Então não é ruim, né? Não é ruim, é isso que ele tá falando. Se for um sono sem sonhos, é melhor do que a maioria dos dias e a maioria das noites com sonho que ele já teve. Então, né, esse, entre aspas, descanso. Ou se for uma mudança de lugar, se ele for para o Hades, ele fala isso. Se ele for para o Hades, ele diz assim, ele fica ainda desdenhando dos juízes dele. Se eu for lá para o Hades, eu vou me encontrar com as outras pessoas que foram injustamente condenadas à morte e vou ficar aqui falando sobre vocês. E vai ser divertido, porque ele vai encontrar um monte de gente que ele gosta. Ele cita o Hesíodo, o Homero, o Ajax, ele cita várias pessoas. Então, se eu for para o Hades, se eu continuar existindo como alma, vai ser legal porque eu vou encontrar a galera. Se não for, é uma noite de sono sem sonho. Isso é muito legal, porque vai ficar parecido com o que o Epicuro vai dizer um tempão depois, né? O Epicuro, ele apresenta, vocês vão falar depois do Schopenhauer e do Sartre, uma das visões sobre a morte que é uma das mais difíceis de serem superadas, eu acho. Ela é muito interessante e eu vou começar com uma citação que é considerada uma das mais belas de toda a filosofia, né? Um monte de gente já falou isso, não sei se vocês concordam. Então, assim, então
o mais terrível de todos os males, a morte, não significa nada para nós. Justamente porque, quando estamos vivos, é a morte que não está presente. Ao contrário, quando a morte está presente, nós é que não estamos. O que ele está falando aqui? Que antes da gente nascer, a gente estava no nada, e a gente não queria nascer, a gente não pediu para nascer. Aí a gente passa a existir e depois, quando a gente morre, a gente volta para esse nada. Nossa, essa é a Então, definição do Schopenhauer. É a definição dele, do por isso conceito. é bem difícil de superar essa visão dos gregos, né? Eles apresentam essas coisas que a gente depois fica sem dizer muita coisa. Eu acho que não é uma definição muito rica, mas eu acho que não dá para ir tão além disso também. No Epicuro tem a coisa da morte, de você continuar de forma carnal mesmo, também da metempsicose, que eles chamam, também ou não? Não, morreu, Não? acabou. A sua Morreu? alma, para eles, é feita de átomos também. A sua mente, eles não... Né, Não, a alma, a mente, o próprio pensamento, ele é feito de átomos. Mas eu digo assim, tipo, aquela coisa do Augusto dos Anjos, de você virar verme, sua vida continua em algum sentido. Não, porque as sensações vão cessar. O bem e o mal vem da sensação. E como o seu corpo para de funcionar, não tem mais sensação boa, não tem mais sensação ruim. Por isso que ela não é necessariamente algo ruim. Então, o Epicuro, ele tem um texto lindo também, chamado Carta a Meneceu, que traduzem como Carta sobre a Felicidade, em que ele dá conselho para um aluno do que esse aluno deve fazer para ser feliz, alcançar a felicidade. Então, ele ensina tudo que, né, o hedonismo dele, ele coloca lá tudo que uma pessoa deve fazer se quiser atingir a felicidade. E ele coloca o medo dos deuses como uma forma de causar sofrimento nas pessoas, e ele coloca o medo da morte também, e o medo da dor, da doença. Mas eu vou falar aqui sobre o medo da morte, depois eu falo sobre os deuses, a concepção dele dos deuses, se vocês quiserem, né? Claro que ele não acredita em alma. Então, ele diz assim, que como a morte não existe para quem está vivo, a espera dela é que causa sofrimento. A própria morte em si mesma, ela não é uma coisa que vai fazer alguém sofrer, porque você não vai mais ter sensações. Então, é um tolo quem perde tempo temendo a morte. Só que, ao mesmo tempo, ele fala também da questão do suicídio. A vida não deve ser vista como um fardo para aqueles que acham que vão descansar depois dela, porque também não é descanso. Aqui não é um sono sem sonhos. Aqui é não existência. Eu acho que o Sócrates usou essa figura de linguagem, mas ele estava querendo dizer não existência também, quando ele falou sono sem sonho, né? Mas aqui é assim, você não deve querer que a morte chegue logo, mas você também não pode ficar temendo, né? Porque a vida é um movimento. Não existia, passou a existir, vai acabar. E essa concepção dele da morte é baseada na concepção que ele tem da própria realidade, de como o mundo é e de como nós somos constituídos. Para ele, o mundo é feito de átomos que estão se movendo, né, ao acaso. E o nosso corpo é feito de átomos. E o bem e o mal vão estar de acordo com o que esses átomos, ao tocarem nossos 5 sentidos, provocam na gente. Sensações agradáveis são boas, sensações desagradáveis são más. Então, como você faz para ter uma vida feliz? Segundo o Epicuro, você se afasta de toda a dor física e de todo medo, de toda a perturbação mental. O que você tem que fazer, segundo ele? Não ir atrás da imortalidade, porque isso só vai te perturbar, porque se na imortalidade você tiver a chance de ser, por exemplo, julgado. Se você foi bonzinho, vai ser feliz. Se você não foi, vai ser eternamente condenado. Então, isso traz perturbação para a alma. Você não precisa temer os deuses, ele tem uma concepção de deuses, né, bem original. E você não pode temer a morte. Você tem que ser indiferente perante a morte. Por quê? Porque ela não existe. Quando você está vivo, a morte não existe. Quando você morrer, a vida não mais existe. Não dá para julgar mais o critério de bem e mal, porque você cessa de existir. Então, você deve dedicar a sua vida a buscar o prazer, que é um bem inato. Uma vida com ausência de sofrimentos físicos e perturbações da alma, um exame cuidadoso do que você vai procurar e do que você vai atrás e do que você vai recusar para te causar esse tipo de prazer, porque não é qualquer tipo de prazer, não são prazeres imediatos, são prazeres mediados pela razão, às vezes o mal
você faz uma coisa que você não gosta, acha desagradável agora, mas o bem que vai vir em retorno lá na frente é maior, ele fala disso, né? Então, o bem maior nem é o prazer por Epicuro, é a prudência. A prudência em escolher o que você vai procurar e o que você vai evitar. E é isso, para ele o destino não existe. Ele fala assim, ó, o destino não existe. O que é necessário, o que vem de uma cadeia causal, de causa e efeito, você não consegue mudar. O acaso, ele é incontrolável, inconstante. O que você pode controlar? Você só pode controlar a sua vontade. E você é livre para agir. Então, você não pode escolher temer a morte, porque isso vai te trazer tristeza e perturbação. Você vai perder a sua vida temendo uma coisa que não existe enquanto você está vivo. Era basicamente isso. É muito massa, muito legal. Eu nunca tinha tido contato com Epicuro na questão da morte. Na verdade, eu nem li Epicuro, eu nunca li nada dele. Achei muito massa. É bem legal, o texto é bem curtinho, acho que dá umas 2, 3 páginas, é uma carta mesmo que ele escreve a um aluno, acho que é bem legal mesmo. Ele tem coisas bem parecidas com o que o Schopenhauer fala também. Vanessa, você vai falar um pouquinho do Sartre? Vou, gente. Eu tenho essa missão aqui de falar um pouquinho da filosofia contemporânea, né? Em especial do Sartre, né? O Sartre, ele vai ter muita coisa parecida com o Epicuro. Inclusive, eu achei vários artigos que relacionam Epicuro e Sartre, sabe? Interessante. Porque o Sartre também ele vai dizer que a morte é uma porta aberta para o nada. Também tem... massa. Então, ele vai explorar essa característica aí. Porque para o Sartre, o ser humano, que ele chama de ser para si, né? Aí tem essa divisão de ser em si e ser para si para o Sartre, né? O ser em si é a consciência livre, né? A consciência humana, no caso, é o homem. Então, o para si é o homem, no seu projeto, no seu vir a ser, que é incompleto ainda, que está sempre na busca de se completar. Então, esse homem, ele é caracterizado pela liberdade, né? Isso é importante em Sartre, né? E essa liberdade vai mostrar, digamos, para o homem, essa liberdade, ela aponta, ela pode negar ou interpretar a facticidade. A facticidade é a realidade no sentido da relação entre ser em si e ser para si, ou seja, é o mundo, né? Então, a nossa consciência, a nossa liberdade, ela está sempre negando ou interpretando o mundo. Está sempre assim, negando e interpretando. E a morte, para ele fala que ele fala várias vezes sobre isso, que ela é um absurdo, no caso. Porque para ele, o para si, a consciência, ela não abarca em si a morte. A morte, ela é algo, digamos, incognoscível, ele vai dizer. É algo que a gente não consegue compreender. Então, por isso que ele fala que abre as portas para o nada, né? Que é um acontecimento que abre as portas para o nada. E aí, o interessante é que ele vai falar um pouquinho sobre essa questão de fazer uma relação entre a morte e a relação com o outro, né? A minha morte e a relação com que os outros veem a minha morte. Como que os outros veem a minha morte. Então, ele fala muito disso. Então, inclusive, ele tem uma frase que é muito interessante, que ele diz o seguinte: estar morto é ser presa dos vivos. Estar morto é ser presa dos vivos. Porque vocês sabem que o Sartre tem aquela famosa frase que chama "o inferno são os outros", né? Que todo mundo conhece. A partir dessa frase, nós podemos, então, discorrer um pouquinho sobre essa relação com o ser para outro. Porque para o Sartre, nós morremos e fica para o outro essa relação. E, na verdade, a morte é para o outro, não é nem para a gente, né? Então, é através da memória do outro que a gente vai ser lembrado ou não, né? Enfim. Então, é o outro que estabelece esse limite entre a minha morte e a minha existência, a minha vida, né, no caso. Então, eu acho muito interessante essa passagem que ele fala que, né, o estar morto é ser presa dos vivos. Quer dizer que, né, você pode morrer e ninguém está nem aí, ninguém lembrar,
né? Você fica preso na memória, né? E nos dizeres e na história de outras pessoas, né? Do outro. Então, acho que é bem interessante. E aí, dentro dessa questão aí da liberdade, é muito importante pensá-la porque para ele uma existência autêntica, ela só pode existir a partir do momento que a gente assume essa liberdade. Esse fato de nós sermos livres, né? E de que a morte, ela é algo que está fora da nossa possibilidade de ser. Porque ela ultrapassa o nosso vir a ser. Ela ultrapassa o projeto. E ele fala também que a morte, ela é um modo de a gente se humanizar também. Porque a partir da morte, ela é o último fenômeno da vida, né? Então, ela é como se fosse o limite da possibilidade do sujeito, né? Porque o sujeito, ele vive de várias possibilidades, ele está aberto a vários caminhos. Mas ser finito significa poder escolher. E quando você escolhe pela liberdade, no caso, você então escolhe a vida, né? E essa vida você vai escolher ter um projeto de vida. Ele dá o exemplo da montanha, né? A montanha você pode ter o alpinista diante da montanha ou o monge. O alpinista, ele vê a montanha como um desafio e o monge vê a montanha como um lugar de reflexão. Então, cada um vai ter um projeto diante dessa montanha. Então, você não pode ir contra o seu projeto, digamos assim, né? E aí, até com relação a isso, esse ir contra ao seu projeto chama-se má fé. Aí ele fala assim: somente por cegueira ou má fé podemos esperar uma morte por velhice. Quer dizer que ele fala assim que a morte, ela é uma possibilidade que pode acontecer a qualquer momento, né? E a gente acreditar que a morte só vai vir quando a gente ficar velhinho, ou é uma cegueira, ou é uma má fé. Ou seja, você está enganando a si mesmo, né? O Sartre era o cara da ação, né? É o cara que você tem que pegar e fazer, né? Exatamente. Tipo, Então, não seria legal você ficar esperando, né? Não seria legal. E tanto é que ele faz uma distinção entre angústia e o medo, né? Porque o Sartre é muito conhecido pelo conceito de angústia, né? Que tem na náusea e tal. A angústia, ela seria uma reflexão, ela ainda é um momento de reflexão da consciência, ela é um momento que o sujeito para pensar em si mesmo. E é um momento, digamos, racional, entre aspas. Já o medo é um momento irreflexível, quer dizer, irreflexível, quer dizer que você não está refletindo bem sobre as possibilidades da vida. Então, o medo, ele tende a descartar o medo da morte, né? Levando em A angústia para consideração o Sartre isso. é um processo racional, Vanessa? A angústia é um processo de consciência, da consciência, sim. É um processo de reflexão da consciência. Tem juízo de valor nela, assim, tipo, ele acha ela uma coisa aceitável, não aceitável, porque depois, não é depois, né? Ele é posterior ao Freud, né? Porque o Freud, quando vai... O texto do Freud ele vai falar da angústia, mas ele vai... eu não vou saber definir agora. Continua no Sartre aí. Eu vou pensar aqui, ver se eu consigo retomar depois. Tá. É que assim, a angústia, ela faz parte da própria característica de liberdade, porque quando nós nos conhecemos como livres, e o que é essa liberdade? Não é a liberdade de ir e vir, né, como dizem. É a liberdade de consciência, de poder pensar o que você quiser e poder constituir um mundo. Então, é esse tipo de liberdade que o Sartre está falando. Então, quando nós nos damos conta de que podemos ser livres, de que podemos pensar em sobre tudo e sobre todos, né? De que eu posso fazer juízo de valor da outra pessoa e a pessoa nem vai saber sobre isso, é que aí nós tomamos conta, é que aí vem o processo de angústia inicial, que é o desconforto em relação a essa liberdade, que é uma liberdade que está
impregnada em mim, quer dizer, eu não tenho como escapar dessa liberdade. E essa liberdade implica também responsabilidade ética, né? Essa liberdade, ela implica uma responsabilidade ética. Vanessa, posso te interromper? Pode? Você estava falando sobre a diferença entre angústia e medo. Angústia faz parte desse projeto pessoal e envolve você se examinar racionalmente e ver as possibilidades de coisas boas também. E o medo já não envolve isso, o medo é irracional. Como que funciona para ele isso? Tá, vamos voltar então. A angústia, ela é uma apreensão fenomenológica, digamos, da própria liberdade. Uhum. É na angústia que a liberdade está, né? Ela está, e a liberdade está em mim. Veja. Uhum. Então, a angústia, digamos, seria o primeiro processo de apreensão dessa liberdade, de eu reconhecer que eu sou livre. Uhum. Por quê? Porque na angústia você tem esse pensamento de que, primeiro, que você é uma consciência que pode pensar tudo sobre tudo. Uhum. E aí o Sartre tem outra frase famosa do Sartre aí, que ele fala que o sonho ou o ideal de todo mundo é ser o fundo, o ideal de todo mundo é ser Deus, que todo mundo quer ser Deus. Por quê? Porque todo mundo pode construir o mundo como quiser, porque tem essa liberdade. E aí o que me impede de ser totalmente livre é o outro. Então, a liberdade, a angústia funciona como esse reconhecimento da liberdade, que é uma reflexão. Agora, o medo funciona como uma irreflexão, que é uma coisa que não é um pensamento. É como se fosse um sentimento quase, digamos, irracional, vamos pensar assim. É o que a gente pode entender por pânico, por exemplo. Só meio que instintivo, Sim, assim, sei lá. Sim, instintivo, por pânico, histeria, não sei. Mas dá para pensar por esse lado porque ele é irrefletido, né? Ele está fora da reflexão. Quer dizer, não é um autoconhecimento, né? Uhum. É um sentimento, vamos dizer assim, né? É algo que vem antes. E esses dois sentimentos com relação à morte, fica legal de pensar isso também, né? O medo da morte e a angústia com relação à morte. Fica Não tem como interessante. escapar, né? De passar por esse crivo. Sim, na verdade, a morte ela nos causa medo, né? Porque Medo? ela nos causa medo, né? O que nos causa angústia é pensar a nossa própria existência, é pensar a nossa existência aqui e agora. Né? E porque a morte é o que não é mais a existência, é o que não é mais possibilidade. Então, por isso que a morte, ela causa medo, né? Mas para as pessoas, para o existencialista, que o Sartre é um existencialista ateu, né? Que não, para ele a morte vai gerar na nadificação, no nada. Então, depois da morte não tem nada, né? Então, não tem que ter medo, digamos assim, né? Para um existencialista. Então, acho que isso é a parte interessante de optar por esse conceito de morte aí sartreano, né? E aí, bom, o que mais? Tem a questão do suicídio também, que é uma questão interessante, porque o Sartre vai Isso é legal dizer... de falar, né? Porque a gente coloca a morte como não sendo um problema, as pessoas vão relacionar isso já, então, tipo, sei lá, tá liberado o suicídio ou não tá liberado o suicídio, essa questão sempre vem. Exatamente. E o Sartre, ele fala dessa questão do suicídio, e ele fala o seguinte: seria útil recorrer ao suicídio para escapar a essa necessidade. O suicídio não pode ser considerado como um fim de vida do qual eu seria o próprio fundamento. Então, o suicídio para ele é uma absurdidade que faz a minha vida afundar no absurdo. Então, nesse sentido aí, o suicídio ele é negado por Sartre, né? Quer dizer, né, você afunda no absurdo
E é uma coisa que é a partir do Kant, né? O próprio Kant nega o suicídio, né? Então, ele segue essa linha kantiana aí também de dizer que é melhor, né, seguir a vida aí, porque a vida tem várias possibilidades, e deixar a morte como uma expectativa que você não, uma coisa que você sabe que vai acontecer, mas também que você não fica esperando aquilo, né? Também você não vai viver só esperando a morte. Isso é legal no Schopenhauer, Vanessa, que o Schopenhauer começa o texto sobre a compaixão dele lá, a fundamentação da moral, Sim. fazendo uma crítica à moral kantiana, né? Aí ele vai Sim. falar que, na verdade, isso está escondido no Kant, mas você tem o soberano bem, né? Que é como se fosse uma espécie de céu. Sim. Então ele fala que não, né? Que tipo, você não tem que esperar nada, mas coloca ali bem escondidinho atrás o conceito de soberano bem. Então haja conforme uma ética que você vai atingir o soberano bem. Um pouco nesse sentido. E voltando na questão do... Dá para falar mais um pouquinho? Lógico. Manda bala. Voltando na questão do outro, que eu acho que é mais importante, é uma questão importante que o Sartre coloca aqui. Porque ele fala assim, que morrer é ser condenado a não existir e a não ser pelo outro, né? Veja que forte essa citação do Sartre. Porque quando a gente morre, a gente não tem como, né? Acabou, não tem mais como refletir, como pensar, como memorizar, né? E o outro é que vai fazer isso por nós, né? Então, por isso que é interessante. Aí ele coloca que o outro é como se fosse um adversário nosso nesse momento da morte. Mas só para finalizar, então, o Sartre ele retira algumas coisas do Heidegger, a gente sabe, né? Mas em relação à morte, ele nega essa comparação aí com o Heidegger. Porque o Heidegger ele vai, digamos, valorizar a mortalidade, quer dizer, valorizar que nós morremos. E o Sartre não, vai valorizar a vida, vai valorizar a liberdade, né? A vida enquanto ela está acontecendo. Então, acho que nesse aspecto eles são bem diferentes. Nossa. Aí, só uma última citação. É absurdo que tenhamos nascido, é absurdo morrermos. Por outro lado, essa absurdidade se apresenta como alienação permanente de meu ser possibilidade, que não é mais minha possibilidade, mas a possibilidade do outro. Nossa. Então, essa relação com o outro é muito forte, né? Porque até o Kant você não tem muito essa relação da intersubjetividade, da relação com o outro. Aí depois a filosofia contemporânea passa a adotar mais essa visão do outro em relação à minha consciência, à minha vida e à minha morte também, né? Uhum. Muito bom. Muito massa. Muito interessante. Muito mesmo. Eu posso ler uma poesia? Lógico, Vanessa. Claro. Para terminar, então, eu vou ler uma poesia de minha Você não quer ler autoria. antes de fechar? Para deixar para concluir? No final? É. Pode ser. Que aí conclui com ela, né? Pode ser. Da outra Com vez as falar. nossas sugestões e com a poesia, assim, o grande finale, eu acho. Isso, a Vanessa faz as últimas O grande sugestões e finale conclui da. com a poesia. Pode ser, Vanessa? Pode ser, pode ser. Massa. Agora é minha vez, né? Ai, eu queria fazer um monte de comentário para Vanessa, Não, então mas eu não comenta quis agora. inter... Vai. Sério? Manda bala. Eu tava, né, quando eu tava pesquisando para a nossa live, eu me deparei com, principalmente filósofo americano, o pessoal que lida com filosofia da mente, sabe, nos Estados Unidos. Eles estão muito preocupados, muitos artigos escritos sobre se é possível sofrer algum mal depois que você está morto. Uhum. Igual o Sartre fala que a gente é memória, depois que a gente morre, a gente vira memória. É possível fazer algum mal a essa memória? Sabe, eles têm muitos artigos escritos sobre isso, eu achei interessantíssimo. A própria questão do cadáver, né? Quando uma pessoa morre, continua sendo ela mesma. O que pode acontecer Sim. de ruim para você depois que você está morto? Você se interessa, assim, por esse tipo de coisa? Acho legal, hein? Eu acho legal e para o Sartre essa questão da memória é uma questão assim
É uma questão assim, o que o outro vai estar falando da minha vida, vai estar falando de mim, assim, sabe? É uma coisa assim de um negócio assim meio louco assim. E angustiante porque você não tem o que fazer, já era, né? Não Você tem tá defesa. Exatamente. E aí também tem a questão da história, tem a questão da história, tem a questão da fama, por exemplo. Pessoas que poderiam ser famosas numa época e depois não foram lembradas, né? Ou como a história vê, por exemplo, a história dos fracassados, dos que perderam a guerra, por exemplo, não são lembrados quem ganhou, né? Uhum. Então, tem essa questão aí da morte para o outro aí que eu acho que é muito legal, é muito interessante, dá várias discussões, assim. Outra coisa, quando ele fala que a morte dá medo, né? Ele sai desse ideal, igual o Sócrates e o Epicuro estão falando, não tenha medo, aceite, vai morrer, acabou, vai acontecer alguma coisa. E ele falou, não, a morte dá medo e é um medo irracional, é o medo né, do não ser, é o medo Do não ser. do nada. Do nada. E muito legal, o sábio, o filósofo assumindo isso, né? Sim. E ele disse que também não tem a possibilidade do cristão, né? Que o cristão tem essa possibilidade de viver depois da morte, né? E para o Sartre não tem essa possibilidade, porque ele é um existencialista ateu, né? Uhum. O Então, Epicuro também não vai ter vida após a morte. Para o Sócrates, né? Fica aquela questão do Platão, da alma ser imortal. E a questão do suicídio, então, é um absurdo ao quadrado. A morte é absurda para o Sartre, o suicídio, então, é um absurdo ao quadrado. Você acelerar a absurdidade que é a morte, né? exatamente, você antecipar o absurdo, né? Uhum. Muito interessante, adorei mesmo. Nossa. Eu falo agora? Sim. Então, eu acho que eu vou fazer uma coisa que é meio que uma sacanagem aí. Acho que eu não vou falar do conceito de morte em si, mas eu vou tentar trazer um pouquinho a questão da morte para os dias atuais, para a gente discutir o que está rolando no mundo, no Brasil e tudo mais. E, na verdade, sim, eu vou falar um pouquinho do que a consciência dela provoca. Acho que essa é uma ideia minha um pouquinho aqui. Aí, assim, eu não vou falar do conceito disso para os autores, mas vou fazer um ponto de concordância entre o que o Schopenhauer fala da morte, vou me basear um pouquinho mais nele, entre o que o Cioran fala da morte e o que a Margaret Atwood fala da morte. Os dois, o Cioran e a Margaret Atwood, eu vou usar como argumento de autoridade. Então, é um pouquinho sacanagem, porque nem o Cioran e nem a Margaret são filósofos de fato. O Cioran não sei o que é, e a Margaret é escritora de ficção e de distopias, né? Como está aí. A ideia aqui que eu quero colocar é que, tanto para o Schopenhauer, quanto para o Cioran, quanto para a Margaret, a morte, a consciência da morte, ela é um impulso. Ela é um impulso para se fazer ciência e para se fazer para religião, para se fazer filosofia, para se fazer esse tipo de coisa. Schopenhauer vai usar a morte como... Ele vai falar que a morte é uma musa, a musa da filosofia. Sem a morte não existiria filosofia. E ela também é musa para religião e para ciência, nesse sentido, né? Eu vou A citar consolação da filosofia, não é? O Boécio, como que é que faz isso também? o Boé, eu lembro disso, mas eu não lembro Lembra disso? Lembro. O Cioran vai falar, vou citar ele aqui, que é bonita a frase dele. Vai falar assim: a morte impõe um problema que é maior que todos os outros. Ou seja, tipo assim, a morte está de novo impulsionando ali a você a agir cientificamente e religiosamente. E vou citar também a Margaret Atwood, que fica legal, que é bonito também o que ela escreve. Ela escreve assim: os homens podem imaginar a própria morte, podem perceber sua aproximação e a simples ideia de morte iminente age como um afrodisíaco. Aí ela fala: um cachorro e um coelho não se comportam assim. O Schopenhauer ele tem um texto que se chama Necessidade Metafísica, que ele vai começar distinguindo o homem do animal e como no homem surge a razão e como a razão faz o homem ter consciência da morte. Aí ele compara essa coisa também com o animal. Ele fala, o animal não tem consciência da morte. Ao contrário, ele é a alma do mundo. Você olha o animal, ele está ali, ele sabe que é o presente, ele sabe que é aquela coisa. Enquanto o homem tem essa consciência da morte. E dessa consciência da morte que nascem as questões metafísicas.
de novo volta, nasce ciência e nasce filosofia. Então, tipo assim, elas têm, nasce ciência e nasce religião. Elas têm esse mesmo fundamento. Para ele, o fundamento da ciência e da religião é o mesmo, que é a consciência da morte. Aí ele vai falar assim que a ciência é problemática porque ela não consegue dar conta de todas as coisas. Você tem hora que você vai chegar num ponto que vai ultrapassar, por exemplo, o campo da morte, vai ultrapassar o campo da experiência. A ciência não vai conseguir provar. E a religião se encaixa muito bem nesse sentido. Se encaixa como o mundo pós-morte. Ela dá uma resposta rápida, dá uma resposta prática. Ela consola. Então, tipo assim, ela fica sendo um consolo para quem é fraco, né? Para quem é rebanho, vamos dizer nesse sentido, um termo que o Nietzsche vai usar. Depois Schopenhauer também usa, para quem é rebanho. Então, ela, tipo assim, ela é um consolo por pós-vida. E aí ele insere o pós-vida. Inserindo o pós-vida, você tem que chegar lá. E para você chegar lá, você vai ter que ter uma boa conduta. Entende? Vai ter que ter uma boa conduta. E aí nasce a moralidade religiosa, né? Nasce o céu, nasce o inferno, nasce o bem e nasce o mal. Surgiu a conduta moral. É mais ou menos aí que o Schopenhauer vai falar que surge a religião e tudo mais. Aí, trazendo para os dias de hoje, quando nasce a conduta moral, você precisa de um guardião para essa moral. Você precisa de alguém que te guie até essa moral. Eu estou sendo bem sacana aqui, mas eu estou comparando com o nosso presidente, que se coloca como guardião dos valores morais e que está guiando essa galera para os valores morais. A moral necessita de um guardião. Ela vai precisar do seu mito, né, do seu protetor, do seu messias, que vai levar as pessoas até o encontro dela. Aí a gente causou uma dupla relação. A relação desse guardião com a morte e da morte com esse guardião. Então um passa a precisar do outro. Então, tipo assim, sempre o messias vai ter que trazer a morte, vai ter que trazer essa coisa da consciência da morte para deixar o povo preso a ele, e a morte vai precisar desse messias para que traga esse sentimento dela, para que traga esse sentimento de consciência. Vocês estão conseguindo me entender? Eu estou muito louco? Tá conseguindo entender? Não. Então, aí eu escrevi aqui algumas coisinhas meio que assim, né? O Messias, no caso, então ele vai abusar da consciência da proximidade da morte. Ele vai sempre colocar a consciência, falar, você pode morrer, tá aqui, tal. Nesse sentido, ele espalha a morte. E isso faz com que ele tenha um controle sobre os seguidores deles. Tipo assim, me sigam, façam isso, façam aquilo e tudo mais. Só que a morte, ela é um fato, ela se coloca. E quando ela se coloca, ela traz com ela o sentimento do luto. Tipo assim, e o sentimento do luto traz o sentimento de negação, que é o que a gente falou na outra live. Aí eu acho que era mais ou menos isso que eu queria colocar, assim, pra gente discutir, trazer isso para hoje, assim. Aí tem um pouco também a ver com o texto do Mbembe, o nome dele, Tati. Mbembe, eu não sei como que ele também pronuncia, mas que ele também coloca a morte como um impulso histórico naquele texto. Ele fala nesse sentido também. Aí eu acho, assim, eu não trabalhei o conceito mesmo de propósito, mas acho que é legal a gente ter essa artimanha para discutir, porque a gente já tem conceituado, né, Platão e Sartre e Epicuro. Vamos trazer essa parada pro meio aí. O que vocês acham dessa loucura e tudo mais? eu tenho mais umas coisas que eu queria colocar antes da gente começar a discutir, mas pode falar, Vanessa. Já começando, então. Posso começar? Pode. É que, assim, para o Sartre, essa possibilidade do Messias, digamos, né? Ela não se coloca porque se colocaria no medo, né? Estaria motivada pelo medo da pessoa. E a angústia, em relação à vida, a angústia, na verdade, ela não é uma coisa ruim. Ela é um processo de reconhecimento da própria liberdade. Faz parte, né? Faz parte, e é uma coisa, digamos, filosófica, mas de autoconhecimento. Enquanto que esse sentimento da morte, ele vai afetar mais a pessoa que está relacionada mais perto do medo, que está mais perto da irreflexão. Acho que sim, acho que é essa mesmo. O Schopenhauer fala de medo da morte na necessidade de metafísica. Acho que eu não falei medo por levar a discussão para o outro lado, por cometer um anacronismo proposital, né? Assim, trazer
o lance atual, mas ele Mas fala aí, de medo mesmo também. Ele fala de medo da sim, morte. E, inclusive, assim, ele vai falar que a religião vai afetar as pessoas que são mais fracas, que não querem sim, estudar e tudo mais, nesse sentido, né? exatamente. Porque, por outro lado, a gente tem a ciência, a filosofia, que vai tentar lidar disso racionalmente, né? Racionalmente, exato. E daí o Sartre tem esse texto do existencialismo é humanismo. O Sartre ele vai atacar o existencialismo cristão nesse texto. Kierkegaard. Kierkegaard, como que é o nome dele agora? Esqueci, me faltou o nome dele agora. Gabriel Marcel, se eu não me engano, também. Então, e ele foi excomungado, Sartre, nossa, um monte de coisa aconteceu com ele. E porque ele se afirmou como existencialista cristão. E ele diz no livro que o existencialismo ateu, ele é mais humanista do que o existencialismo cristão. Ele é mais humano, ele volta-se mais para o humano e é mais positivo nesse sentido do que o existencialismo cristão. Mas o Sartre vai se posicionar como existencialista ateu, né? Ateu. Ah, tá. Como existencialista Você falou ateu. cristão, eu acho. Eu confundi, desculpa. Aí eu falei, uai, calma Mas aí. ele vai se Mas ele fala que ele é um existencialista ateu, e porque depois de Nietzsche, né, ele fala que não tem mais como voltar atrás, né? Então, ele se posiciona como esse existencialista que ele vai dizer assim, o existencialismo ateu, ele coloca o ser humano no centro do mundo. Porque só existe o ser humano, não existe mais nada, não existe determinismos morais. Então, por isso que para o Sartre fica complicado ter uma pessoa, um messias, ou um pastor, ou um padre que vai, digamos, comandar religiosamente as pessoas. Para ele não entende isso. Não, eu até entendo isso, assim, eu entendo isso como filosofia. Isso não vai servir para Schopenhauer também. Depois do início do século XX, não existe mais essa possibilidade. Não existe essa possibilidade, mas isso vai acontecer com a população. Isso deveria acontecer, não acontece, né? Mas deveria acontecer. Assim, se fosse para esses caras fazerem uma previsão do que ia acontecer no século XXI, eu acho que eles iam errar feio. Iam errar feio. Porque, tipo assim, o que acontece com a população hoje é o oposto disso. A população está sendo comandada como massa, sendo mobilizada com o fundamentalismo de todos. De todas as estirpes. Está sendo mobilizada com o conceito de morte. O conceito de morte é latente, né? Tipo, a morte, sim, o Estado controlando o corpo, né? Como diz o Mbembe, o Estado controlando a morte, né? Tipo, o controle da morte pelo Estado é absurdo. Tipo, o Estado mais... O controle do medo da morte, né? O controle do medo, do sentimento, né? Mobilizando o sentimento e não a racionalidade. Eu acho que nesse sentido a crítica, o que o Schopenhauer fala da necessidade metafísica é extremamente válido, assim, é absurdo. Sim. Absurdo, de como esses caras mobilizam essa necessidade, né? Sim. E aí o Sartre vai levar isso tudo pro lado vai negar tudo isso, né? Vai dizer que não. Eu fico imaginando a figura do Sartre hoje, assim, ele ia estar enloquecido, ele ia estar ensandecido. Sim, mas naquela época ele já brigou era, com todo mundo. Imagina hoje. Já brigou com todo mundo. Então, acho que do Galileu para cá, todo mundo que era um pensador ia ficar ensandecido se olhasse. Né? Com certeza. Aonde a gente chegou e para onde a gente está voltando, né? Mas é muito doido, assim, porque eu acho que... É que assim, eu sou puxa-saco também porque eu estudei isso, mas eu acho que os pessimistas, eles acertaram... É que sempre quando tem essas tragédias, essas desgraças, os pessimistas voltam com força de valor, né? Não é à toa que o Horkheimer traz o Schopenhauer para a questão questão, velho. Eu tô falando questão. Bolsonarista, seu presidente. E traz de novo ele. Então, tipo, esses caras parece que nesses momentos eles voltam com uma validade boa, né? Validade difícil. E, tipo assim, o que eu quis trazer ali é tanto no pensamento da Margarete, que a Margarete está escrevendo ficção, mas é muito louco que a distopia dela quase não é mais distopia, já é quase realidade. Eu peguei esses excertos sobre a morte dela na trilogia Média Adão, tá? Não peguei no conto da Aya,
A trilogia Média Adão são 3 livros muito fodas, assim, que vai falar de biotecnologia, vai falar desse tipo de coisa. Sim. E ela também traz a morte como esse impulso. O tema central do livro, da trilogia, é a morte, né? Então ela traz a morte da humanidade, né? Não a morte do ser humano de fato, mas a morte da civilização. Sim. Também tem isso, né? Tem essa coisa de tratar a morte não só como individual, né? Tratar a morte da civilização. E isso também é um pouquinho que os líderes atuais fazem. Eles tratam a coisa como morte da civilização, morte da civilização como a gente conhece. Né? E usam isso, falam, ó, eles estão querendo acabar com a família, eles estão querendo acabar com o mundo como ele era, né? O mundo como ele era, como ele é, né, no caso, como ele é. Estão te atacando, querem que a sua forma de existir acabe para dar cabo a outras, né? Ué. E daí pega todos aqueles preconceitos que nós já tínhamos excluído, digamos, da ética, e volta com força, fundar, né? A Pablo Vittar quer acabar com a família brasileira. Família Sim, exatamente. Uma globalista. Sim, e outras coisas mais, né? É isso aí. E aí, Tati, você tinha observações? Eu tenho 2 observações, ou talvez 3, se ela se dobrar ou não. Mas quando a Vanessa falou do Sartre dizendo que a morte ela pode acontecer a qualquer momento. E que se a gente ignora isso, a gente está, né, agindo de má fé, sendo que má fé é um conceito, é a negação de um projeto, né? Sim. É projeto a palavra? Projeto. O projeto de vida. Então, quando começou o isolamento social, quando as aulas foram suspensas, a primeira coisa que me veio na cabeça é essa. A morte pode acontecer a qualquer momento. O que é o Covid? Covid é uma forma a mais de morrer. Dentre as milhares. Tem um programa tenso no Netflix, vocês já viram? 1000 Formas de Morrer? Eu já vi o começo de uma Nossa, muito errado ver aquilo, mas é mesmo. Mas, tipo assim, tem umas coisas, tipo, muito tranquilas, né? O cara cai da cadeira. Na cadeira, um cara tomou um chá de cogumelo e saiu pro meio do mato e caiu um cara de paraquedas em cima da cabeça dele, assim, umas coisas bem inusitadas. Mas, assim, a gente pode morrer a qualquer momento mesmo, e quem somos nós para dizer que não podemos? Quem, né, somos nós? Mas a gente vive como se não fosse, né? A gente vive como se a gente fosse morrer velhinho. Então, eu acho que praticamente 99,9% da humanidade age de má fé nesse quesito, porque ninguém vive como se fosse morrer amanhã, né? E me dá até medo de parecer muito próximo do pensamento do nosso presidente, porque ele está tratando esse fato com desdém, não tá? Ele está tratando com desdém. Ele fala, o que eu posso fazer? E daí? A minha mãe é velha, ele falou da mãe dele. Vocês viram quando ele falou da mãe dele? Minha mãe tem 90 anos, ela vai morrer, eu também vou morrer um dia, todo mundo vai morrer. E daí? E isso é assustador, porque ser confrontado com a possibilidade da própria morte é muito desconfortável. Agora eu descobri que pro Sartre é uma fé, né? Mas aí também não tem o lance da questão da liberdade gerar angústia, porque tipo, você tem infinitas escolhas. Nesse sentido, você tem uma responsabilidade também. Você não vai sair loucamente, Tati, fazendo as coisas. Você não vai, não. Entendeu? Você vai levar em consideração várias relações. Então você não vai tipo, sair vivendo que nem um maluco. Você vai não, você não vai. Seria suicídio, né? Seria assim, eu vou abraçar um cara com Covid, sei lá. Seria suicídio. Seria o absurdo do absurdo, né? Sair na rua, abraçar. Mas olha só o que eu vi hoje no jornal. Eu só queria trazer aqui para vocês como isso é interessante para pensar sobre o tema da morte. Que a busca por pronto-socorro diminuiu 68% no Brasil. E a incidência de câncer, existe uma previsão de que a incidência de câncer vai aumentar em 20%, porque as pessoas que estão fazendo tratamento de quimioterapia e tal, que ficam com a imunidade baixa, elas estão deixando de fazer seus tratamentos, e as pessoas que tinham exames marcados para descobrir, fazer uma biópsia, se era ou não câncer, elas estão evitando ir ao pronto-socorro, porque o hospital é o lugar mais assustador, né? Hoje em dia o hospital é o lugar de morrer, é onde você vai para morrer se você tiver sorte, né? Se você tiver a sorte de ter uma vaga para você. Eu passei por isso, eu tive um acidente doméstico, fiz um corte, eu comentei com vocês. Tive que ir no hospital para dar pontos, porque era um cortezão, tinha que dar ponto, não tinha jeito.
Mas, assim, o meu maior medo foi estar num hospital exposta ao vírus. Não foi o medo do corte, o medo da dor. Eu juro, não doeu nada. O corte, os pontos, não doeu nada. O medo, o tempo inteiro, eu tava falando, caramba, tem vírus voando aqui por todo lado, essa médica tá infectada, essa enfermeira tá infectada. Era absurdo o medo. E nós três temos crianças em casa, né? A gente sabe como criança é loucura total. Você voltou infectada, Tati? Não, já passou mais de 2 semanas, a não ser se eu seja daqueles casos raros. Não, eu digo mas, assim, tipo, eu fui levar a Elis pra vacinar, eu voltei infectado, eu tinha certeza. Cara, e eu falo com todo mundo desse lugar. Eu falei com a médica assim, gente, vocês não estão com medo? Vocês assistiam a notícia? A médica e a enfermeira, não, eu não assisto. Não, mas a gente vem aqui todo dia, a gente toma os cuidados e não sei o que. Ai, meu Deus. Que medo. Mas é o único jeito que elas têm de enfrentar aquilo ali, ignorando as notícias e tomando os cuidados, porque senão como você ia aguentar e trabalhar num lugar desse, né, e encarar a morte desse jeito? E tem uma outra coisa, né, a gente escolheu, entre aspas, esse povo para ser a nossa frente na morte também, tipo assim, eles que estão com risco. Então, tipo, nós estamos, num certo sentido, controlando os corpos dessas pessoas, controlando com morte, é um negócio muito pesado, né? Nem nos piores pesadelos, eu acho que o pessoal da saúde ia prever, eu vou virar médico para enfrentar uma pandemia e salvar a vida de pessoas. Eu acho que e isso já aconteceu, isso já aconteceu antes, assim, tipo nas outras pandemias. Eu não sei qual que era, eu acho que é da febre amarela que os negros não sentem tanto. E como os negros não sentiam tanto, eles não pararam na época que a febre amarela virou pandemia. Eles ficaram na linha de frente, trabalhando para fazer o mundo girar, né? Já aconteceu isso uma vez. Ó. Isso é uma escolha. Você está escolhendo quem corre risco de morrer, né? Isso aí é legal para a gente confrontar a noção de tempo também. Olha como 100 anos é pouca coisa. Foi em 1918, a gente já esqueceu. Ninguém vivia com a perspectiva de que ia acontecer de novo. Ninguém. Fora do nosso horizonte. Eu não entendo no Brasil. Agora que a gente está aqui enfurnado, mergulhado no negócio, é fácil falar. Mas como que a gente não começou a tomar medida de cuidado depois que o negócio começou na China? Como a gente supunha que não fosse chegar aqui? A gente acha que não vai chegar. Claro que ia chegar. Pô, carnaval, todo mundo viajando. Não tinha como não chegar, né? E como a gente não imaginou? Será que isso demonstra que as pessoas são otimistas, assim, no fundo? Ou será que mostra que a gente age de má fé, achando que a morte não pode acontecer a qualquer momento? Então, esse conceito de má fé e do Sartre, ele é bem interessante, porque para o Sartre, a maioria das pessoas cometem má fé, assim, o tempo todo. É uma coisa, assim, quase que, né, esconder de si mesmo o que você pretende para si, assim, que é tipo o seu projeto, né? Por exemplo, no exemplo da montanha, né? O alpinista vai lá e fala assim, não, agora eu vou meditar nessa montanha. Tá agindo de má fé. Entendeu? Porque ele tá negando o projeto dele, que é ser alpinista. Então, tá agindo de má fé. Então, a gente... Mas, ao mesmo tempo, enquanto ele tá lá subindo a montanha, ele não pensa na outra possibilidade do outro? Pô, eu tô aqui subindo, cansado, ofegante, mas um monge estaria ali meditando e apreciando a beleza de outra maneira? Isso é uma forma do inferno ser os outros também, ou não? Mas, por exemplo, se ele é alpinista, ele só vai pensar na adrenalina que ele vai ter chegando, subindo a montanha, entendeu? Ele não vai pensar na meditação. Para ele, a meditação vai ser uma bobagem. Assim como para o monge... Nem como uma possibilidade. Uma possibilidade que para ele não se põe, porque ele escolheu, né? Porque ele escolheu ser alpinista. Ele escolheu porque ele é livre. Escolheu porque ele é livre, exatamente. Mas ele pode ser livre para se arrepender? Pode. Sim, quando ele age de má fé e ele pode pensar sobre o que ele está fazendo, ele vai retomar o seu projeto, né? É muito legal essa... É muito interessante. É que assim, Sartre não tem como a gente fugir da liberdade, né? Eu acho assim. Não tem. A liberdade é muito massa, porque ela é um problema, né, para ele. Ela, tipo assim, é uma solução, é um problema. Ser livre não é uma coisa tão boa assim.
Tipo, ela Mas tem não tem uma... um negócio do Sartre? Eu conheço muito pouco, Vanessa, você me corrige aqui, que diz que ele falou, né, que a liberdade é extrema e é uma condenação, mas quando ele se aproxima dos marxistas da época dele, e aí os marxistas falam que a gente está condicionado pelo nosso meio social, que a liberdade de alguém que nasce numa família rica é diferente da liberdade de alguém que nasce numa família pobre, muda e tal, e daí diz que ele falou que existem algumas coisas que são condicionadas, ele deixa de ser tão extremo. Como funciona essa parte do pensamento dele quando ele entra em contato com os marxistas e muda essa visão? Olha, Tati, eu não tenho essa leitura da crítica da razão, da crítica da razão dialética, se eu não me engano, do Sartre. Ele tem um texto que ele fala, que ele faz essa discussão com os marxistas, né? Mas ele vai fazer uma crítica também aos marxistas, né? Sobre essa questão da liberdade, mas é complicado, porque daí ele vai pegar o Hegel, ele vai pegar o Hegel e vai pegar aquela noção de escravo lá e senhor do Hegel, a dialética dos senhores do escravo, para responder os marxistas, entendeu? Então, assim, eu não sei... Eu pensei que ele tinha abarcado, então é só uma vertente que fala sobre isso. Sim, ele trata sobre o marxismo, mas até no existencialismo e humanismo ele fala do marxismo, né? Da moral marxista. Mas aí ele nega bastante, assim, coisa do marxismo. Aí tem que ver, tem que estudar, porque eu realmente não sei dessa parte, gente. Eu também não, eu só perguntei, eu não sei não, mas é interessante de pensar, né? Porque enquanto tem o Marx, né, falando que a gente está condicionado pela nossa classe social, que não é mentira também, né? Não é mentira. Não é falando mentira. da liberdade. Falta um minuto, aí eu vou chamar de novo, então. Realmente a gente hoje vai fazer maior. Pra gente fazer assim. Então, Opa. gente, o tema da morte é isso aí, não é muito extenso, é um tema que tem mais de 2000 anos de filosofia sobre ele, e nós tentamos abordar algumas perspectivas aí para vocês. E agora nós vamos passar a fazer algumas referências aí de arte, de cinema, de séries sobre a morte, tá bom? Quem quer começar? Começa aí, Tati. Manda bala. Ah, vou começar. Vamos lá. Eu escolhi 3 séries que tratam de temas. Uma não tem a ver com a morte necessariamente, mas é uma distopia, porque você falou da Margaret Atwood, então tem a ver com a distopia. A primeira é The Good Place, que é uma série do Netflix, que trata do tema da morte, da vida após a morte, que é muito divertida, é muito bem feita, e ela tem fim, o que é muito importante numa série, você não vai ficar presa a ela para sempre, né? E cada episódio tem 20 minutos, o que é muito legal. The Good Place, tem no Netflix. A outra se chama Altered Carbon, né? Carbono alterado, não sei como eles traduziram. Eu sei qual que é essa. Sim. Trata, né, de morte, de ciência, de capitalismo, todas as questões. Eu só vi a primeira temporada, já tem a segunda, não assisti a segunda, mas a primeira, só pelas ideias que ela propõe, já são interessantíssimas, na minha opinião. Eu ia te perguntar como é que era a segunda, você não viu a segunda temporada? Não vi ainda, não tive coragem. Não tive coragem. Eu tô vendo La Casa de Papel. Eu quero terminar La Casa de Papel e não terminei The Good Place, que tem 4 temporadas e não terminei ainda. Então eu tô na terceira, terminando a terceira. Aí é coisa demais. E uma que é uma distopia, porque você falou da Margaret Atwood, além, né, de The Handmaid's Tale, é uma série curta que é maravilhosa, chama Years and Years. Vocês já viram? Sensacional. Sensacional. Years and Years eu acho que é fantástica. Ela assim, estaria no próximo, meu... né? Ela estaria nas minhas indicações. Eu fiquei morrendo de medo logo quando começou a pandemia. Não sei se você lembra quando tem uma parte em Years and Years que o cara vai no banco, a hora que quebra o sistema bancário. Você lembra disso? Não. Nossa, que tem uma fila. Tipo, que o cara vai no banco sacar o dinheiro, acabou. Ele tinha acabado de vender a casa dele. Nossa. Nossa, eu fiquei morrendo de medo de acontecer isso quando começou a pandemia. Eu falei, velho, vai quebrar esse negócio. O banco quebrou, né? O banco quebrou, acabou, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Não me lembro. Não. Continuando. Então, eu tenho essas 3 séries, né? The Good Place, Altered Carbon, Years and Years. Tem as aulas que são uma coisa mais filosófica de um professor chamado Shelley Kagan no Yale Courses, Open Courses, que tem no YouTube, que são um curso inteiro, né? De um semestre.
sobre a morte. Ele aborda todos os filósofos detalhadamente que falam sobre a morte. Ele fez um livro depois. E os livros que eu comentei, que é o Fédon, do Platão, a Apologia de Sócrates do Platão, e a Carta a Meneceu, que nem são textos curtos, né? E o livro O Estrangeiro, que é do Albert Camus, que fala sobre esse absurdo, né? Que é a morte, que vai nessa pegada do Sartre, né? Que fala. A primeira frase dele é inesquecível, né? Hoje mamãe morreu. É a frase de abertura, eu acho que é uma das frases mais dramáticas de abertura de livro de todos os tempos. E essas são minhas dicas. Bastante a Peste também, né? A Peste, eu tô lendo, mas tá difícil nessa época, viu? A gente se identifica demais, é difícil. Eu acho que eu vou indicar aqui, acho que a trilogia que eu falei, que é a trilogia Média-Adão. São 3 livros aí que falam tipo de fim de tempo, né? O fim dos tempos, um pouco de fim da humanidade. Falam bastante de biotecnologia, fala bastante da questão da morte. O tema central da trilogia é a morte da humanidade. Tem o vírus, que destrói a humanidade também. Tem os novos seres, né? A Margaret cria novos seres. O primeiro livro chama Oryx e Crake, falando em português, eu não sei como é que fala em inglês isso. O segundo livro chama O Ano do Dilúvio e o terceiro livro chama Média-Adão. É absurdamente espetacular e vale muito a pena. Aí também o Sioran, o Silogismo da Amargura, da onde que eu tirei, que é um livro rapidíssimo de ler e muito atual, sempre muito atual. Silogismos mesmo são pequenininhos, assim, silogismos minúsculos, não são silogismos às vezes grandes, eles são pequenos, então você lê como se fosse poesia, assim. Me faz bem ler os pessimistas, não faz bem para todo mundo, mas para mim faz bem. Acho que é isso. E aí, Vanessa? Gente, de séries, assim, tem um monte, assim, eu sou meio viciada em séries, assim, mas eu lembrei agora da Chernobyl, né, que fala da história do acidente nuclear lá, que é recente, né? Terminei de ver ontem, Vanessa. Fala esse negócio da ameaça invisível, né? Igual a radiação, o vírus é invisível também. É das pessoas não acreditarem que elas estão expostas porque elas não conseguem ver nem sentir na hora, né? Exatamente. Aí tem uma outra que eu gosto muito de indicar para os alunos, que é Your Planet, que é o nosso planeta, que está na Netflix, que fala de vários continentes. Ele é um documentário que fala de vários continentes e mostra a questão ambiental, né? Como que está se degradando o meio ambiente e tal. Então tem muito a ver com a morte do planeta, né? Eu gosto muito de citar essa série aí. Aí tem outras, né, de violência que eu gosto bastante, né? O Dexter, tem o The Killing. Dexter é ótimo, é uma das melhores, né? The Killing, eu já vi The Killing. The Killing é muito legal também, que é uma detetive investigando um caso de homicídio, né? Nossa, é muito legal. E eu gosto muito de ver essas coisas de crimes, sabe? Esse desvendamento de crimes, assim. Eu gosto muito de ver que é uma coisa meio mórbida, né? Mas eu acho interessante. The Killing é o do FBI, Vanessa? É aquele do departamento que estuda psicopata do FBI ou é outra série? Tem várias, Tati. Porque tem um canal Mind que Hunter, fala... que a Tati tá falando. Tá. Mind Hunter, eu confundi The Killing com Mind Hunter. The Killing é daquela dupla, ela não é uma série americana, mas ela foi regravada nos Estados Unidos também, né, Vanessa? Ela tem 2 versões, The Killing. Ela tem o The Killing é uma mulher, né? Que é a protagonista. Ela tem um parceiro também, né? X-Files, né? Ela tem um parceiro, O parceiro dela é desse Altered Carbon. É verdade. É o ator principal O ator. Mas é a do X-Men? É a menina do X-Men? Do X-Men, o caramba, do Arquivo X. Vocês não são dessa época? Não, essa aí é legal. O Arquivo X também é legal. Mas essa da série da menina do Arquivo X é massa também, que é de um psicopata, né, Tati?
E tem Isso. um Ah, eu nome tô com. Qual que é parecido. The Killing, gente? Eu não tô conseguindo. Eu já vi, eu tenho certeza que eu já vi, mas eu já confundi com a outra do Mind Hunter e agora eu tô confundindo com essa do Arquivo X do Menino dos 50 Tons de Cinza. Não, não Ó, é The, essa, The não. Mas Killing é que eles morre uma tiraram. menina. É que morre uma Morre uma menina menina e aí Hum, a numa moça cidade vai pequenininha. investigar Ela na lembra cidade bastante, pequena. ela lembra bastante Twin Peaks, sem o clima de Twin Twin Peaks, Peaks. exatamente. Sem aquele clima que o Twin Peaks tem, né? Que é aquele clima todo. É, do... não. O Twin Peaks também é muito bom, Ah, né? Twin Assim, é um Peaks é sempre, clássico. né? Nossa, não. Com Twin Peaks é Agora, David assim, Lynch, é. de literatura que eu posso indicar para o pessoal é isso aqui, né? Fernando Pessoa, né? Que eu adoro, sou apaixonada por ele, por poesia, né? Ele tem umas poesias muito marcantes sobre existencialismo, sobre a morte, sobre a natureza. Eu acho muito legal, assim. Augusto dos Anjos também tem bastante coisa sobre morte, né? Aí na literatura tem é variado, né? Nossa, tem muita coisa. E é na literatura que tá a verdade, né? É verdade, eu acho. E eu até acredito tanto na poesia, assim, tem gente que não gosta muito de poesia, mas eu gosto bastante de poesia, assim. Tanto é que eu escrevo, né? E daí, para terminar, eu vou ler uma poesia, se vocês me permitem, que é minha, de minha autoria, Bora. inédita. Por favor, com Valeu, certeza. valeu, Tati. Valeu, Vanessa. Termina com a poesia aí. Valeu, valeu, gente. Valeu, gente, obrigada. Vou terminar com a poesia, então, que é inédita aí, chama Matéria. Sou um resto de matéria morrendo num tempo ruim, pedaço de não importa o que em estado de putrefação. Quando o processo de extermínio carnal consumir minha chama, quem se lembrará? Quem me amará quando minha beleza apodrecer a 7 palmos? Quem beijará meu rosto quando estiver desfigurado pelo tempo? Quem estará comigo quando passar ao lado escuro? Quem sofrerá por mim o que me foi destinado? Quem morrerá por mim e me deixará viver eternamente? Nem deuses, nem anjos, nem você, nem ninguém. Obrigada, gente. Massa. Show, Vanessa. Valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.